Se você queria comprar Bitcoin com privacidade e segurança, até então a SpyToSpy era uma das melhores, se não a melhor opção que a gente tinha. Mas recentemente surgiu uma nova solução e hoje eu vou mostrar nesse vídeo como vocês fazem para utilizar essa nova ferramenta que promete mudar muito a dinâmica do mercado. João Trem aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Bitcoin e cibersegurança. E hoje, como você já deve ter visto aí pelo título e pela introdução, eu vou mostrar como você faz para utilizar a nova versão da Spike2Spike, onde você não vai depender de Telegram e de nenhum terceiro. Você faz tudo de forma nativa utilizando a estrutura do Nostr, um protocolo conhecido como Nodes and Other Stuff Transmitted by Relays, que basicamente não torna um servidor ou um banco de dados centralizado, permitindo ele ser distribuído geograficamente, tornando tudo mais descentralizado e mais seguro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se você não for inscrito no canal, inscreva-se, que isso me ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolação, para você acessar Spike2Spike, é só pesquisar por Spike2Spike no Google ou colocar direto na URL spike2spike.com. Então aqui, essa é a tela onde a gente agora vai fazer as operações e por aqui a gente já vai poder ter as opções de fazer o download do aplicativo ou também de utilizar de forma nativa no navegador. Então eu vou explicar tudo isso para vocês, como faz o passo a passo, mas antes, uma das partes mais importantes, na minha opinião, é a gente ver os termos de uso da plataforma, que vai ser um resumo de como vai funcionar todas as ordens com todas as informações que você precisa saber. Então, indo aqui direto para os termos, a gente vai ter aqui algumas atualizações em comparação com a versão antiga. Então, resumindo aqui para vocês como funciona isso, eu já tinha explicado no vídeo anterior, mas basicamente a Spike2Spike funciona como um Uber ou como um Airbnb. A Spike2Spike não é como uma corretora centralizada que vai ser lá uma estrutura que recebe os pagamentos e repassa. Ela vai conectar quem recebe esses pagamentos e repassa, que vai ser conhecido como provider, ao finder, que é você que quer realizar uma ordem. Então a Spike é simplesmente uma plataforma que vai travar uma garantia desse cara que está querendo trabalhar lá dentro, como se fosse um Uber, para assegurar que ele vai realizar a ordem de quem está querendo comprar. Então isso é um ecossistema que vai incentivar ambos os lados, já que o cara vai ter lá os métodos de segurança, os clientes da Spike, e o cliente vai ter um cara lá para negociar de forma segura, onde não vai ter um risco dele sumir com esse dinheiro, como poderia acontecer com você operando com P2P que você não conhece. Então é basicamente isso que aqui o início dos termos de uso vai explicar, que a plataforma foi feita para conectar usuários, e aqui vai explicar os dois perfis de usuários da plataforma, que vão ser os finders e os providers. Então aqui tem algumas informações bem importantes que eles não são funcionários, representantes, parceiros ou agentes da Spike2Spike. Atuam de forma totalmente independente, seguem regras internas para manter a segurança da plataforma e são responsáveis por sua comunicação, execução e conduta. Então, para atuar como provider, como eu já havia dito, é exigido um depósito de garantia em Bitcoin, que permanece travado na plataforma para cobertura de penalidades em caso de descumprimento, fraude ou má-fé. Então, quem vai estar negociando lá vai travar uma garantia que vai ser liberada para você caso venha ter algum problema na ordem que infrinja algumas dessas regras dos termos de uso. Então, aqui, liberdade com responsabilidade. Ao utilizar a plataforma, você que é um finder vai declarar que os recursos são de origem lícita, que não está envolvido com fraudes, estornos indevidos e atividades criminosas, que você compreende os riscos inerentes a transações P2P, que são outros problemas, como um exemplo, você fornecer um endereço errado ao P2P e ele enviar os ativos. Isso está fora do alcance do P2P ou da responsabilidade da plataforma, são casos extremamente específicos. Por isso que é importante você saber o que você está fazendo, assim você não vai ter nenhum problema.
Aqui o Finder também assume responsabilidade integral por bloqueios, congelamentos ou retenções bancárias, caso esse dinheiro venha de alguma fonte ilícita, pedidos de estorno, chargebacks, caso o cliente vá lá, faça o Pix e peça estorno desse Pix, e também penalidades impostas por bancos ou instituições de pagamentos, para também casos de fraudes ou outros casos mais específicos. Então, esse Spike to Spike não interfere, não se comunica e não se responsabiliza por decisões de terceiros. Aqui a respeito da abertura de fluxo de ordens, basicamente vai ser a mesma coisa como era se você já utilizou Spike to Spike, mas não vai depender de um aplicativo terceiro como o Telegram, vai funcionar tudo de forma nativa. E aqui, outra informação muito importante é a respeito do prazo de realização das ordens. Como a Spike utiliza vários métodos de pagamento, você pode utilizar transferência bancária, você pode utilizar boleto, vai variar muito o tempo para cada ordem. Um boleto bancário, por exemplo, às vezes pode demorar em média 48 horas para ser compensado. Então a ordem, logicamente, vai ter esse valor, vai ter esse tempo de duração, já que não tem como travar uma cotação, porque você não vai saber se o cliente realmente pagou e falou que pagou, mas não pagou, o que é que está acontecendo. Então, assim que o valor for compensado, a ordem vai ser realizada. Por isso, essa variação de tempo. E aqui, como logicamente vai variar, vai depender do processamento, transmite bancários, envio, validação de comprovantes e também, em alguns casos, com gestionamentos de redes blockchains, como você solicitar um pagamento por uma rede Polygon, por exemplo, e a rede está indisponível. Então, tudo isso, logicamente, pode ter uma variação. Outra informação muito importante aqui é a respeito de compliance e limitação de responsabilidade. A Spike to Spike não exige KYC ou Know Your Customer, aquele processo onde você é obrigado a enviar dados pessoais e privados, pois não é uma instituição financeira. No entanto, segue protocolos para garantir a segurança da plataforma e seus usuários. Qualquer obrigação de verificação, monitoramento, reporte cabe aos bancos, às instituições de pagamentos e às autoridades competentes. A Spike não se responsabiliza por nenhuma hipótese por lucros cessantes, danos morais, materiais, reputacionais, perda de oportunidade, estorno, bloqueio bancário, falhas técnicas externas ou até erros humanos, como no caso que eu tinha falado anteriormente do cliente, do Finder, acabar passando uma informação errada ou divergente. Então, utilizar a plataforma significa compreender que liberdade vai implicar esses riscos. E todos os usuários criam automaticamente histórico na plataforma, contribuindo para a segurança e reputação própria, já que quando você começa a negociar, a plataforma não tem como saber se você é um golpista ou não. Agora, se você já negociou diversas vezes na plataforma, você já vai ter uma reputação para realizar ordens muito mais facilmente. Outra coisa aqui também interessante a respeito do alcance global e métodos de pagamento, que a Spike tem a base operacional na Geórgia, porém ela aceita diversos tipos de pagamento ao redor de todo o mundo. Então, depois, como vocês vão ver lá as diversas moedas, tem diversas formas e maneiras de você fazer essa ponte de Fiat para Bitcoin. Aqui a respeito de disputas e procedimentos de resolução de conflitos, como eu tinha comentado a respeito antes, a Spike vai assegurar e fazer essa intermediação para garantir que a ordem seja realizada da melhor forma possível. Então aqui, caso você venha ter um problema que não seja solucionado direto ali com o provider, que logicamente o provider vai querer solucionar isso da melhor forma possível para não ser penalizado, isso vai ser aberto uma disputa e mediante disputa vão ter várias regras aqui. Então o Finder deve abrir uma disputa por meio do Telegram, então, entrando em contato direto com o Spike Helper, que é um outro canal onde você pode tirar dúvidas e ter auxílio a respeito das suas ordens, que não é direto com o provider que você está negociando. A disputa será analisada com base nas evidências disponíveis no ambiente da plataforma e nas informações fornecidas pelas partes. Então vai ser tudo analisado até ter uma resolução. A Spike atuará exclusivamente como instância técnica de análise, sem intervir na negociação ou assumir posição de parte. Constatada a violação desses termos, a análise poderá resultar na aplicação de penalidades previstas no item 9, que é o que a gente vai falar posteriormente. O prazo médio de resolução é de 7 a 30 dias, podendo ser estendidos em casos de bloqueios bancários, solicitações de instituições financeiras ou exigências externas alheias a Spike to Spike. E agora outra questão que também é muito importante a respeito do regime de conduta, penalidades e banimento.
que está diretamente ligado com a questão 8. Então, as penalidades aqui, como está nos termos, poderão seguir e ser aplicadas com ou sem abertura de disputa formal, sempre que constada violação destes termos, má-fé, fraude ou conduta incompatível com os princípios da plataforma. Então, essas penalidades abaixo incidem sobre o valor total da ordem válido, salvo disposição expressa em contrário. Então, vamos supor, se você está fazendo uma ordem de 100 mil, aqui 10% você teria uma retenção ou teria um bônus de 10% do valor dessa ordem. Então, aqui em caso de difamação pública sem tentativa prévia de resolução, então vamos supor, você teve um problema lá na sua ordem, saiu falando um monte em tudo quanto é lugar e nem tentou entrar em contato para ter uma resolução realmente com o Spike Helper ou com a plataforma. Isso acontece muitas vezes com gente que não entende como a plataforma funciona, que acha que a Spike é como uma plataforma centralizada, que é responsável por tudo. Então, por isso é muito importante você entender a mecânica e a dinâmica dessa plataforma. Aqui em 20% em caso de difamação durante o processo de análise da disputa ou arbitragem, ou quando a Spike já assume lá a responsabilidade de mediar essa situação e mesmo assim você não entendendo lá faz alguma difamação, algum problema que possa interferir com a reputação. Então você pode ter uma penalidade de até 20% do valor da ordem. E aqui 100% em caso de fraude, estorno indevido ou origem ilícita dos fundos. Então, se você foi lá, fez um envio para Spike to Spike e solicitou estorno, deu um chargeback, você vai ser penalizado e esses fundos vão ser retidos e enviados para uma análise posterior que pode caber a medidas jurídicas específicas. Então, aqui no outro caso, 125% de bônus em caso de má-fé do provider ou não envio dos fundos em caso de comprovação do pagamento. Então vamos supor que você foi lá, fez uma ordem de 100 mil com o provider e o provider, após você fazer o pagamento, tentou tirar uma vantagem. Como a plataforma vai ter esse escrow, essa garantia travada, ela vai liberar em um bônus de 25% em cima do seu valor. Então você vai receber ali o seu valor inteiro ainda com um bônus, vamos falar assim, por todo o inconveniente e problema que isso poderia ter trazido para você. Então aqui essas penalidades acima do valor da ordem utilizam o BTC travado em garantia, como eu comentei, e usuários reincidentes ou com conduta grave serão banidos permanentemente. Então se você violar os termos de uso, certamente você vai ser banido e não vai poder continuar usando a plataforma. E aqui, no termo 10, aceitação automática, ao utilizar Spike to Spike, automaticamente você vai estar aceitando todos esses termos que eu falei aqui com vocês. Então agora que vocês já estão cientes sobre como funciona essa plataforma, a dinâmica e todas as regras, a gente pode ir para a parte prática de fazer uma ordem utilizando essa estrutura do Nostr sem depender de nenhum terceiro. Nesse caso eu vou fazer todo o processo pelo desktop, mas se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo mostrando como instalar isso no Android e no iPhone, comentem aqui. Então aqui na página principal a gente só vai precisar vir aqui em Trade e aqui a gente já vai ter a nossa opção de criar a nossa conta ou importar a nossa conta a partir de uma chave privada. Então, como eu comentei, agora a gente não depende mais de um Telegram, de um User ID, a gente vai depender como seria no Nostr, onde a gente simplesmente vai ter uma criptografia lá de curvas elípticas, onde a gente vai ter uma chave privada e uma chave pública. A chave pública vai servir para terceiros, a gente compartilhar, interagir sem expor nossas informações privadas, e a nossa chave privada vai ser como se fosse a nossa seed de Bitcoin. Então isso garante uma segurança ainda maior, já que isso não vai estar vinculando a uma conta terceira. Você também tem a opção de utilizar um e-mail, mas lógico, é o recomendado você utilizar um e-mail privado, como um Proton Mail ou alguma coisa onde você não vai fornecer suas informações pessoais. Então agora isso está muito mais seguro, sem uma superfície de ataque direta, como teria caso um Telegram ou algum outro terceiro fosse atacado. E aqui a gente não precisa fornecer nenhuma informação para criar a conta. Por isso essa é uma plataforma totalmente sem KYC. E, na minha opinião, a mais segura que a gente vai ter no mercado, principalmente para negociações de grandes montantes. E agora a gente vai ter as duas opções para inserir uma chave privada, que você já teria criado previamente, para importar ali o seu histórico de ordens e todas as suas informações de reputação, ou você pode gerar uma nova chave privada aqui. Nesse caso, como eu estou fazendo o processo do zero, eu vou colocar na opção de gerar uma nova chave privada.
isso vai ser copiado para a sua área de transferência. É muito importante que você salve isso em um lugar seguro. Você pode salvar isso de forma criptografada, pode salvar isso num pendrive, num ambiente offline, mas é importante você manter a segurança disso. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre técnicas para você armazenar essas chaves privadas, tanto do Nostr quanto de outras ferramentas que vocês podem utilizar, também podem escrever aqui nos comentários que em breve eu posso trazer um vídeo desse. E agora a gente pode continuar aqui com o processo da nossa ordem. Então agora já está liberado aqui a opção para a gente comprar, vender, selecionar cripto e pagar com, que vai ser o método de pagamento que a gente vai estar utilizando. Antes da gente também ir para a parte prática aqui da ordem, outra coisa que vocês podem fazer é utilizar o cupom do canal, que está aqui na descrição de todos os vídeos. Então vocês só vão precisar abrir aqui na descrição e clicar aqui nesse link. Ou vocês podem também abrir diretamente pela ordem e pedir para o provider aplicar o cupom de desconto. Então aqui vocês vão ganhar um cupom de 20% de desconto nas taxas de negociação, o que torna muito mais atrativo. Uma ordem que você pagaria 5% de taxa vai cair para 4%, e também vocês vão contribuir com o canal e me incentivar a trazer mais conteúdos desse tipo. Então todo mundo sai ganhando e recomendo muito vocês utilizarem esse cupom. Então agora voltando aqui novamente para a parte prática da ordem, aqui a gente vai ter a opção de selecionar se a gente vai estar comprando ou vendendo. Nesse caso aqui eu vou colocar para comprar e a gente vai selecionar criptomoeda. Aqui a gente vai ter tanto Bitcoin como SDT e Monero. Então tem como a gente utilizar a própria Monero para ter mais privacidade na hora de adquirir nossos Bitcoins, comprando Monero ou SDT e trocando numa corretora exterior. Então, para esse vídeo não ficar muito longo também, se vocês tiverem interesse, comentem aqui se vocês quiserem mais conteúdos desse tipo. Mas nesse caso aqui, para ficar melhor, já que a melhor cripto, o melhor ativo e inigualável que a gente tem é o Bitcoin, eu vou fazer a operação diretamente em Bitcoin. Então aqui eu vou selecionar Bitcoin e a gente vai ter também a opção de moeda que a gente vai pagar. Então, como eu tinha comentado anteriormente, a gente tem diversos ativos aqui para fazer esse pagamento, mas nesse caso eu vou pagar aqui em BRL. Então aqui a gente vai poder selecionar o valor em real ou em Bitcoin que a gente tem o interesse de receber. É óbvio que isso pode ter uma variação, já que se eu estou comprando 1.000 aqui e vou fazer um pagamento com um boleto bancário, por exemplo, isso pode ter uma demora para compensar esse boleto e vai ser um valor diferente. Então esse valor aqui é para a gente ter uma estimativa, uma média de quanto seria nessa hora a cotação, mas não realmente uma cotação travada. Então agora indo para o continuar aqui, a gente vai selecionar a rede Bitcoin que a gente quer receber. Isso daqui é basicamente Bitcoin on-chain, que é o Bitcoin de verdade. Isso daqui são segundas camadas do Bitcoin, são sintéticos gerados em outras redes, onde a gente vai ter alguns benefícios, algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Na rede Lightning especificamente, que é uma subcamada que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, a gente tem mais escalabilidade, mais descentralização, mas uma segurança um pouquinho menor. E ela torna muito mais eficiente privados os pagamentos que a gente faz, já que não é possível você fazer uma chain analysis e explorar os blocos dessas subcamadas. E a rede Liquid é outra opção de segunda camada, onde eu já fiz vídeos sobre, mas se vocês tiverem interesse também que eu faça vídeos especificamente comparando todas essas camadas, falando a minha opinião sobre vantagens e desvantagens, também comentem aqui. Mas a rede Liquid é uma outra subcamada mantida por uma federação, onde a gente tem uma privacidade muito boa, mas tem alguns pontos que muita gente não fala sobre. Mas para esse vídeo não se estender muito, eu vou voltar aqui para a parte prática. Então nesse caso eu vou selecionar um chain, que é a rede base do Bitcoin, e agora a gente vai poder selecionar finalmente um método de pagamento que a gente vai utilizar. Então, nesse caso, como eu estou fazendo a primeira ordem, que é ainda para criar reputação na plataforma, a gente vai precisar fazer como transferência bancária. Se fosse um valor superior, você já vai ter acesso a outras formas de pagamento, mas nesse caso aqui só vai estar disponível transferência bancária, então eu vou utilizar esse método mesmo. E aqui a gente já vai poder dar um continuar para a gente ser atendido aqui pelo provider. Então aqui, só aguardar um pouquinho, a gente já vai ser atendido aqui por um provider. Então aqui já recebemos a informação aqui, o Spikeborg falou: olá, estou procurando um provider para conectar você, os termos de uso da Spike são automaticamente aceitos quando você inicia aqui essa ordem.
Então aqui a gente foi conectado já a um provider aqui, que tem alguns detalhes importantes, quantas ordens esse provider já realizou e a velocidade média de resposta, se ele responde rápido, se ele demora mais para responder. Então aqui nesse caso a gente tem a opção de confirmar para ser atendido por esse provider ou selecionar aqui outro provider, como eu vou mostrar aqui para vocês verem como funciona. Então, como é como se fosse um Uber ali, são vários indivíduos que vão estar ali atendendo, às vezes você vai ter um de preferência, um que atende mais rápido, então aqui você já tem essa opção aqui, caso tenha algum que você não goste de pular. Então aqui a gente foi conectado a um novo, então nesse caso aqui eu vou confirmar para ser atendido por aqui. Então aqui já foi confirmado, eu só vou aguardar aqui para prosseguir com a ordem. Então a gente já recebeu aqui a primeira mensagem do provider, vou colocar aqui, olá, colocar podemos sim e por favor aplicar o cupom TNInvest. Aqui em cima também a gente tem algumas informações sobre a ordem, então aqui o método de compra, o método de pagamento, a taxa, que eu acho que o cupom ainda não foi aplicado então nessa taxa, o provider que está realizando essa ordem, quantas ordens foram concluídas com o provider, ordens canceladas e o total de ordens. E aqui a gente tem também o ID da ordem, que é uma informação muito importante caso você precise entrar em contato com o Spike Helper ou tenha algum problema e precise resolver relacionado à sua ordem. Então agora o provider já mandou aqui as outras informações. Aqui outra coisa que a gente pode fazer é importar o nosso histórico de ordens. Como vocês viram lá antes, não estava disponível métodos de pagamento, por exemplo, como boleto e outras alternativas. Então aqui nesse caso eu vou solicitar também, aproveitando aqui o provider, para importar o meu histórico de chat. Então eu vou falar aqui, gostaria de importar meu histórico de ordens. Então só vou aguardar aqui a resposta do provider, mas nesse caso aqui a gente também já pode ir prosseguindo com a ordem. Então aqui a gente tem um lembrete de que Pix não é aceito como método de pagamento e TED também, depois das 17 horas, costuma não, né? Fica indisponível. Então aqui a gente vai ter os dados para transferência, a gente tem também aqui que fornecer o endereço da nossa carteira on-chain, onde a gente quer receber, e assim que for realmente comprovado que caiu os fundos no destinatário aqui, na conta do provider, vai ser realizada a ordem enviada aqui para o meu endereço. Então aqui a gente tem que chamar o suporte, o Spike Helper, para a gente importar as ordens aqui. Então eu vou dar um segmento com a ordem e depois eu mostro para vocês como faz o processo para importar todo esse histórico de ordens. Mas é muito simples, a gente só vai aqui, como foi falado, precisar chamar o Spike Helper e enviar aqui um ID de alguma ordem antiga para confirmar e importar todo esse histórico para a nova plataforma aqui. Então aqui eu vou fazer a transferência para os dados bancários aqui fornecidos. Em breve, assim que tiver confirmado e for prosseguir a ordem, eu volto aqui com vocês. Encaminhei sem querer aqui um comprovante errado, mas agora mandei o certo, então só vou aguardar aqui a confirmação da ordem. Enquanto isso, vou mostrar o processo para vocês importarem o histórico de ordens de vocês. Então, como eu tinha comentado, a gente só vai precisar abrir aqui. Então, eu vou falar um olá. Gostaria de importar meu histórico de ordens. Agora eu vou pegar aqui o meu nome de usuário atual, então eu posso copiar daqui mesmo, por exemplo, Spike Marvin Sanger. Vou colar aqui, novo nome. E vou pegar o ID de uma ordem antiga que eu já havia realizado e vou colar aqui também. Então, vou colar aqui o ID que ele já tinha solicitado e vou aguardar aqui a resposta. Então, voltando agora aqui para a nossa ordem, a gente vai abrir aqui novamente a página da Spark to Spike. Os SATs já estão garantidos aqui, o pagamento já foi confirmado e eu vou precisar informar um endereço on-chain para receber esses fundos. Então, eu vou pegar um endereço aqui na minha carteira e vou colar aqui para o provider. Então, verificar aqui os últimos caracteres, se confere, está tudo certo. E agora a gente só vai precisar aguardar aqui para a ordem ser concluída e para os fundos aparecerem aqui na nossa carteira. Então aqui voltando para o Telegram, a gente tem as informações aqui do Spike Helper, que a transferência já está em processo e é só aguardar pela atualização.
Então, logo o histórico de ordens vai ser todo importado aqui. Como a gente vai poder ver, aqui em histórico, no momento tem só uma em progresso, que é essa primeira ordem que eu abri, mas depois que tiver tudo certo, a gente vai ter realmente o nosso histórico de ordens. Então aqui a gente vai ter a confirmação da ordem, aqui tudo certo. Como a gente estava com o refer, o código de indicação, a taxa caiu para 4%. Aqui a gente tem o ID da transação. Então a gente pode abrir aqui a carteira e aguardar para ver se já apareceu. Então aqui já está aparecendo, nova transação aqui sendo recebida. A gente pode confirmar já recebeu o valor e está tudo pronto. Nossa ordem foi concluída com sucesso, com privacidade e com segurança. Então, como vocês puderam ver, é realmente muito simples utilizar essa plataforma. E aí, na minha opinião, a plataforma, considerando a balança privacidade e segurança, mais fácil de se utilizar. Então aqui você consegue utilizar uma gama de moedas, de formas de pagamento e alternativas para você receber esses bitcoins e manter a privacidade do envio de criptomoedas já até o destino final, onde vai ser a sua carteira de hold. Então, se vocês tiverem interesse em mais vídeos falando sobre técnicas de privacidade, alternativas e ferramentas que a gente pode utilizar em conjunto com essa plataforma, deixem aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me incentiva, me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo.